Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com o programa dele, terapeuta Edinásio Silva, diretamente do consultório da Academia do Cérebro para todo o Brasil, pela Rede Cristã, no Facebook, redecristãbrasil.com, no site redecristãbrasil.com.br, no Play Store Rede Cristã Brasil FM e no iOS para a Radiosnet Rede Cristã. Lembrando que também estamos pela FM 103,3 e pela Rádio Casa de Oração, a 96,3 em todas as suas plataformas digitais. Também estamos à noite em cadeia com a Nova FM em Goiânia, a 98,5 em Goiânia, das 8 às 9 da noite, reprisando aqui pela Rede Cristã. Hoje, quinta-feira. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde para todos os ouvintes desse programa, através dos aplicativos e da Rede Cristã e demais emissoras que estão conveniadas. Aproveito essa oportunidade, as pessoas que estão nos ouvindo fora do rádio, dos aplicativos, nas cidades, pelo rádio, que têm interesse saber o que é isso, né? O que é terapia, o que é análise. Então, possa entrar em contato com a Academia do Cérebro. Não é necessário eu estar disponível, mas existem várias pessoas aqui que podem fazer o acompanhamento. Alguns psicólogos que trabalham aqui que podem fazer os acompanhamentos. Essa ideia é popularizar para que isso chegue às pessoas, as pessoas possam entender, da mesma forma que se cuida do corpo, deve se cuidar também da mente. Então, é uma atividade da psique que nós tentamos fazer com que as pessoas entendam e como funciona. E exatamente nesse período estamos abordando o tema felicidade, ou mentes felizes. E a gente vem já alguns vídeos, esse é o quarto ou quinto vídeo que estão fazendo sobre mente feliz. Então é necessário que se acompanhe desde o primeiro para entender, porque é uma sequência. Estamos fazendo alguns testes com as pessoas, colocando alguns questionários. Questionário está indo para o Instagram, terapia diária, que eu tenho todos os dias no Instagram. Você vai lá, se inscreve em terapia diária e se acompanha todas as mensagens que nós colocamos diariamente, as frases que nós colocamos diariamente, como também os questionários que estão indo para lá. Está havendo um probleminha aqui que não foi ainda, mas já o questionário vai estar lá. Esse e outros questionários que nós estamos colocando. Mas eu vou aproveitar o momento para duas frases, como eu falei essa semana e uma nova de hoje, para que você possa raciocinar. E o entrevistador pode debater, certo, antes que inicie o tema de hoje. É a continuação do tema de hoje. As emoções são responsáveis pelo sucesso e fracasso. Então, as emoções são responsáveis pelo sucesso e fracasso. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio emocional para que as pessoas tenham sucesso, seja nas relações interpessoais, seja no casamento, nos testes que vão fazer, em tudo. Se você estiver com as suas emoções em frangalhos, você será mal sucedido. E nós trabalhamos com isso aqui. Então, não é necessário deixar estar com algum transtorno para buscar o auxílio. Você pode buscar um terapeuta, buscar um analista para se entender e poder trabalhar com as suas emoções. É importante para o sucesso e para o convívio. Outra frase. A felicidade aí, doutor Edinásio, ela precede o alcance do objetivo? Ela precisa necessariamente preceder o alcance do objetivo para que haja mais sucesso? Não ouvi o começo, não ouvi a introdução da pergunta. A felicidade, nesse caso, ela tem que preceder
o alcance do objetivo ou ela só vem depois? Porque normalmente as pessoas ficam bem depois do resultado, né? Principalmente se ele for positivo. Mas você está falando que as emoções elas são importantes para que o sucesso ele venha. Então, ser feliz, excedendo o objetivo. Vai depender do estado emocional de cada pessoa. Se você não tiver um estado emocional, você não vai ter felicidade. A gente vai ver hoje algumas coisas interessantes sobre isso. E eu até sugeri que as pessoas fossem anotando aí, né? Porque é importante. Como eu falei anteriormente, felicidade não se compra, mas se produz. Sabe, querido? Então, quem achar que não, vai continuar no sofrimento, né? E o pior de tudo é o falso prosseguimento. Eu estou bem, eu estou maravilhoso. Não está, né? Na igreja, as pessoas diziam o seguinte, que você chegava junto do bêbado, aquele papudinho, cara inchado de beber, dizia, rapaz, vai morrer, velho. Tá bebendo muito, tá desfigurado, rapaz. Ele pegava o espelho e olhava, não, eu tô bem. Não se enxerga, né? Então as pessoas não se enxergam. Segunda frase. Vamos lá. Eu já falei ontem. Deixar a caixinha é muito difícil, pois é o rompimento com a amada desgraça. Repetindo. Deixar a caixinha é muito difícil, pois é o rompimento com a amada desgraça. A desgraça também é amada, né? Muita gente está amando a própria desgraça e não quer sair nem a pau dessa desgraça. Aí vem a desgraça é o próprio relacionamento. Essa saída da caixinha é realmente algo complicado, né? Porque já gerou uma zona de conforto assim, gigantesca para muita gente. Sim, o neurótico ele vive na caixinha o tempo inteiro, né? O neurótico ele vive. O psicótico não. O grande mal do psicótico é que ele sai da caixinha e voa, e não aterriza. Se ele aterrizasse, para aterrizar é preciso algumas piruletas. Eu só vejo muitas vezes de a pessoa morrer para nascer de novo. E a morte é algo que as pessoas temem, né? E sair da caixinha necessariamente precisaria da morte. Morrer para nascer de novo. É quebrar com todos os arquétipos, com todos os conceitos que você construiu. Qual a grande questão? Nós falamos sobre isso em outros programas. A grande questão são essas falsas crenças. As falsas crenças engessam. A falsa crença é a própria caixinha. Que você mora nela, reside nela, dorme nela, acorda nela. E não tem gente que se tira da rua, leva um abrigo, né? Abrigo popular que o governo faz. A pessoa deixa o abrigo e volta para dormir na rua, na sua caixinha de papelão. Aí as pessoas falam assim, mas que absurdo! E você faz a mesma coisa. Olha, e você está fazendo a mesma coisa. Eu quero mandar um abraço aqui para os internautas, Rosângela Maria, Maria Conceição, Maria das Graças, Márcia Cristina, Sônia Maria, muita Maria, Elias Florencio. Chegou uma pergunta aqui, doutor Inácio, baseado já nas suas frases aí, qual a diferença da caixinha e do armário? Armário, a caixinha, simbolicamente, a gente fala do tipo de vida que a gente vive. Armário seria alguma coisa, alguma peça que você guardou no armário. Tirar a peça do armário. Fetiche, etc, etc, etc. Mas é porque o pessoal está... Eu estou entendendo a pergunta aqui da pessoa, porque, por exemplo, com esse movimento... uma palavra, rapaz, eu quero lembrar aqui, com esse movimento homoafetivo. Mas homoafetivo não é essa da caixinha, não. Não, esse tem nada a ver, isso aí tem nada a ver. Esse movimento homoafetivo, né, de homem... Não, mas não tem nada a ver. Sair da caixinha, sair do armário, não significa ser infeliz, não. Pode ser feliz nesse movimento. Agora, ficar na caixinha é infelicidade. Não tem nada a ver, isso me perdoe, é uma questão preconceituosa. Não tem nada a ver. É porque a pessoa perguntou sobre a diferença, né, de sair da caixinha. Eu estou falando agora, inclusive, isso, né? Porque sair da caixinha é um modo de vida. Sair do armário é fetiche. Admitir. Por exemplo, o cara é homossexual, lésbica, ou quer mudar de preferência. De preferência sexual ou coisa parecida. Seria uma admissão? Sim. Seria
um tipo de felicidade para aquela pessoa, um tipo de gozo. Entre aspas, uma libertação, digamos assim, né? Não, entre aspas não, uma libertação. Não é entre aspas, é uma libertação. É uma libertação. Nós não estamos voltando aqui para as questões religiosas, não. Não. Estamos falando do ser humano nu. Quando eu falo aqui, eu falo do ser humano livre de todos os conceitos e preconceitos. Do ser humano ateu, budista, cristão, espírita. Ser humano é ser humano. Aqui, doutor Dácio, uma pergunta foi no Zap que foi feita essa pergunta. O senhor falando agora, eu me lembrei que o ouvinte fez sobre a questão da prestação de conta, da justificativa aos outros, alguma coisa assim. E ele fez a pergunta seguinte, que essa busca pela felicidade aí não isentaria a pessoa dessa satisfação que tem, por exemplo, a dar a Deus. Aí o senhor falando agora que independe, obviamente, de qualquer coisa. O grande problema é essa coisa assim de o que é que o doutor Ednásio vai achar de mim, o que é que o pastor Amaro vai achar de mim, o que é que fulano, Beltrano, o que é que manhinha, painho, os amigos, a sociedade, né, vão achar de mim. Então isso tem impedido a felicidade de muita gente, né? Sim. Eu não tenho. Isso é viver na caixinha. Isso é viver na caixinha. Eu sempre estou colocando a algema do outro em mim. O outro está sempre me algemando. Deus não faz isso, não. Deus não faz isso, não. De forma alguma. Então, a grande questão é que as pessoas não sabem o que é que Deus pensa de mim, o que é que Deus permite ou não permite. E essa questão de permitir ou não permitir é a questão simbólica. O que é que Deus permite ou não permite. Não existe normas rígidas, dracônicas, em relação a você, em relação... Até o próprio Deus disse, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu penso bem sobre você. E você acha que Deus está pensando sempre o mal sobre você. Isso tudo é fruto da criação. O tamanho do seu Deus é o tamanho da sua criação. Ok. Fica à vontade, doutor Ednásio. Outra frase ou já para o tema de hoje? Fica à vontade. Não, vamos para o tema. Vamos lá. Atenção, vamos para o tema sobre mentes felizes. A gente falou aqui sobre a neuroplasticidade. Plasticidade. Então, a gente estava dizendo que essa neuroplasticidade faz de você uma pessoa mais feliz, porque essa neuroplasticidade, ela vai se adequando, você vai se adequando o cérebro da sua forma de vida. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Essas pessoas estão engessando o cérebro. Então, seria sair dessa imposição. Dessa imposição de quem? Imposição do outro sobre a vida das pessoas. Então, hoje, vamos falar aqui sobre avanços nos processos de pensamento. Eu vou dar um texto aqui e vou discutir isso com você. Fortalecer sistemas neurais não é fundamentalizado diferente de fortalecer certos grupos musculares por meio do exercício físico. É basicamente substituir certos hábitos da mente por outros hábitos. O que é que o autor aqui está dizendo? Ele está dizendo que quando você resolve fazer exercício localizado, eu quero fortalecer meus músculos, eu quero ter bíceps, eu quero ter um músculo melhor, eu quero ter as pernas mais grossas, eu quero ter mais bumbum, eu quero ter mais peito. Então você faz algum tipo de exercício. Hoje se usa outros atributos também como preenchimento, mas na academia. Então você vai muscular certas áreas ou o corpo como todo. Então,
se você quer mudar o seu cérebro, você começa também a exercitar certos hábitos. Que o nosso cérebro ele age mais ou menos como se fosse um robô, né? Você fica repetindo muito aquilo. Então, como é que você vai integrar esse cérebro com você? Fazendo isso, buscando novos hábitos. Então, essa neuroplasticidade significa que eu posso substituir, eu posso animar aquela área do cérebro. Então, haverá essa animação. E essa animação vai fazer com que você enxergue melhor as coisas e sinta prazer com a coisa. Porque quando você faz, como eu falei ontem, que a neuroimagem é capaz de dizer se você é uma pessoa feliz ou infeliz, ele muda completamente o seu cérebro. É igual a uma pessoa que fuma e uma pessoa que não fuma. A pessoa que fuma, quando tira o raio-x, está lá o pulmão comprometido. E a pessoa que não fuma, está o pulmão limpo. Então, o seu cérebro, ele vai mostrar se você é uma pessoa alegre, uma pessoa triste, uma pessoa feliz ou infeliz através das neuroimagens. Então, vamos lá. É muito mais animado perceber que os avanços recentes na neurociência também mostraram que o cérebro pode se modelar ou remoldar e formar novas sinapses, puramente com base em pensamentos. Sua forma de pensar é importante, mas seus pensamentos podem ir além disso, podem criar novas realidades. Parece que os gurus e seus seguidores estavam basicamente certos. Agora há evidências científicas que, se você visualizar uma coisa com intensidade e frequência necessária, ela pode se tornar realidade. É algo muito interessante que eu estou falando aqui. Você pode ter pensamentos que remoldem o cérebro e, embora atividades ou influências exteriores frequentemente ajudem a estimular o processo, nada disso é obrigatório. Se você tiver os pensamentos necessários e assim treinar seu cérebro para agir de uma forma diferente, forçando deliberadamente a fazer isso e depois reforçar essa nova forma de pensar, o cérebro pode se transformar bem como seu funcionamento para estar alinhado com esses pensamentos. As implicações dessas descobertas são impressionantes. Agora não fica apenas claro que algumas doenças mentais, eu não considero doenças mentais, mas aqui o autor fala de doenças mentais, e emoções são resultados de uma neuroquímica problemática, que muitas vezes pode ser modificada ou modulada por meio de terapias com drogas ou por estímulos de novas emoções no cérebro. Mas também que os pensamentos que se só têm a capacidade de alterar conexões neurais de um jeito capaz de auxiliar na recuperação de doenças mentais, como depressão, transtorno bipolar, fobia, estresse pós-traumático, que eu não considero isso doenças mentais, né? E transtorno obsessivo compulsivo, mesmo sociopatas que costumam ser vistos como irremediavelmente disfuncionais, podem ser capazes de reprogramar o cérebro para sentir compaixão suficiente e modular seu comportamento anômalo e antissocial. Porque os sociopatas, ele quer ganhar, não se importa, ele não tem compaixão de ninguém. O que significa tudo isso? Significa que aquilo que você pensa, faz e diz importa, é que afeta quem você é exteriormente, internamente e no seu cérebro. Acima de tudo, significa que você pode retreinar o cérebro, pode ser mais produtivo, mais resiliente e mais feliz. Ora, muita gente, e eu tenho falado isso, viver na caixinha significa viver debaixo do mesmo teto, viver debaixo da mesma desgraça, viver diante do mesmo problema, assimilar esse problema. E cada vez que você pensa mais nesses problemas, que você
tenta bater, e parece que está no atoleiro, você se atola mais, se afunda mais, seja especialmente em relação à dívida, seja especialmente em relação à doença. Tem gente que pensa tanto na doença que os sintomas estão cada vez mais aflorados. Então, você está pensando muito na doença, pensando muito no problema, e você está ficando cada vez mais doente. E você tem uma expectativa pela frente, você tem tanta expectativa para ser isso, para ser aquilo, para ganhar dinheiro, que você não consegue chegar. Isso fica cada vez mais distante. Observe que as pessoas que mais falam de dinheiro é que têm menos dinheiro. As pessoas que mais se preocupam com dinheiro é que têm menos dinheiro. Doutor Inácio, então, parece... o senhor já frequentou um templo budista? Já. E falando aqui, então, isso me faz lembrar que no budismo existe essa teoria, né? Essa prática, esse raciocínio de que essa fixação ou esse mantra, vamos dizer assim, ele gera resultados exatamente físicos, corpóreos, enfim. Então, é baseado, será, nessa Não, isso não é teoria budista, é teoria científica, né? Budista? Não é budista. A budista é filosófica, budismo que é cientista. E pega embora que nós falamos ontem que o nosso cérebro ele poderia ser o tamanho de um travesseiro. Uhum. Ele não é, dobrado. Então, cada vez que você vai estimulando uma área do cérebro, ele vai se agigantando. Uhum. Ele vai criando espaço. Ou seja, quanto mais você der ouvido aquilo vai ficar mais elástico no área do seu cérebro. Ele vai crescendo. Ele vai dominando a sua vida. Então, a intriga vai dominar a sua vida. O seu mau humor, a sua falta de entendimento com o outro vai dando mais resistência, vai se agigantando no seu cérebro. O seu olhar sobre aquele problema vai ter um espaço maior no seu cérebro. E ele vai predominar a sua vida. Por isso que as pessoas vivem angustiadas. Por isso que as pessoas vivem ansiosas. Porque esse tema tem sido discutido muito mais tempo. Essa pessoa tem participado disso mais tempo. O dia inteiro as pessoas estão com essa neurose obsessiva. Pensado muito nisso. E esse pensamento que a pessoa tem continuado faz com que essa área do seu cérebro esteja dominando, tomada, crescida. Então, essa angústia tem um lugar certo. E essa angústia vai somatizar na sua vida. Vai ser somatizada na sua vida. Então, aí as pessoas tentam desconstruir através das drogas, né? Das terapias com drogas, que não funciona muito bem. Funciona por um período curto. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui e agora. Então, é por isso que as pessoas que pensam o tempo inteiro nas doenças, termina contraindo essa doença. Começa contraindo. Eu estava falando com uma pessoa recentemente em São Paulo, que ele teve um câncer, e ele pensou tudo contra o câncer, e ele disse: nós temos o poder mental de destruir as células cancerígenas. E aconteceu com ele. A Cristina Cairo, que tem o livro A Linguagem do Corpo, eu conheci Cristina Cairo em São Paulo, e ela vinha até fazer uma palestra para mim aqui em Pernambuco. Ela trabalha com isso, ela trabalha com o corpo por o próprio corpo. Eu não estou dizendo que são pensamentos positivos, mas são técnicas neurais que ela implementa, que faz com que as pessoas se curem de muitas das doenças sem tomar medicamento, através do próprio corpo. Ou seja, essa área do cérebro dela está ativada. Então, porque nós não usamos a nossa mente para preventivo, mas para absorver. A nossa mente parece que por exemplo, nós temos 2 ouvidos e parece que a nossa mente ela seria uma fossa, igual o intestino. Né? Receber, quando ela pode ser o inverso também.
Então, essa mente, esse cérebro, ele só faz absorver quando ele não trabalha. E quando ele vai colocar para fora, faz igual o intestino, né? É associado ao intestino. Ora, se você não separa, e apesar que, como as coisas ruins vão para o intestino, esse cérebro passa a ser, essa mente começa a ser o segundo intestino. E o cérebro também, porque ela adoece. Então, por isso que as pessoas começam a tirar onda com a outra, dizendo que fulano tem a cabeça disso, daquilo, né? Cabeça de camarão. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Bom, só mais uma pergunta aqui, doutor Inácio. Então, o mantra, que é uma expressão de crença e tudo mais, ela tem esse fundamento científico? Ou quem pega carona em quem? Ou a ciência que passou a estudar essa situação do cérebro associado a esse pensamento budista? O budismo é milenário, não é? Filosófica. Já falei, filosófica. A gente vai chegar. Eu vou falar aqui sobre isso. Mas quem pegou carona? Aqui no... A partir dessa filosofia que a ciência começou a explorar e fazer essa investigação cerebral, psíquica, ou a coisa fluiu assim, com essa, vamos dizer, essa alienação religiosa, digamos, né? Tudo começou com a alienação religiosa, né? Tudo começou com a religião, para depois chegar à ciência. A neurociência é algo muito novo, né? Então, a ciência ela é investigativa. A religião não é investigativa. A religião tem um ponto de positivismo. A religião tem um ponto da verdade absoluta. A ciência ela não tem verdade absoluta. A ciência é investigativa. O que é hoje pode não ser amanhã. Diferentemente das questões religiosas, que a verdade absoluta. A ciência não, a ciência investiga. A ciência contesta, investiga. Ela não satisfaz. A ciência é neurótica. Ela é neurótica. Se ela não for neurótica, ela não é ciência. Enquanto que a religião é psicótica. Chegou uma pergunta aqui no Zap, ó. Então, doutor, se eu dizer que estou curada, ficarei curada? O senhor está perguntando. Aí é positivismo. Aí é uma técnica do PNL, né? Aí está usando o PNL, né? Você está usando o PNL, que é uma técnica que falam aí que a repetição vai convencer você a acontecer. Eu não me meto nisso. O que eu estou falando aqui é outra coisa. É parecido? Mas é outra coisa. O que eu estou falando aqui é o enxergamento de uma técnica que você vai dominar, não de pensamentos positivos. Lógico que pensamentos positivos ajuda, mas pensamento positivo pode levar você para um caminho uno. E a gente está falando aqui de unilateral. A gente está falando aqui de pluralidade. Desculpe. A gente está falando de pluralidade, coisa plural, não unilateral. O positivismo é unilateral, não plurilateral. Não sei se eu estou fazendo me entender. É um negócio complicado, eu não estou aqui levando para vocês como verdade absoluta, estou trazendo pontos científicos, estudado e pesquisado, onde existe bons resultados. Então, é bom anotando aí e a gente vai discutindo. Deixa eu entrar um pouquinho para a gente fazer a discussão logo em seguida. Então, vamos lá. O que significa tudo isso? Significa que aquilo que você pensa, repetindo, faz e diz, importa. O que afeta quem você é. É exatamente interiormente no seu cérebro. Acima de tudo, significa que você pode retreinar o cérebro para ser mais produtivo, mais resiliente e muito feliz, e mais feliz. Estudos inovadores. Citaremos vários estudos inovadores no campo da neurociência ao longo desse estudo. Por enquanto, abordaremos algumas das mais importantes com os resultados dos reais estudos humanos, vou repetir. Citaremos alguns estudos da neurociência ao longo. Por enquanto, abordaremos alguns dos mais importantes e como os resultados de tais estudos iluminam o seu caminho, no sentido de treinar o cérebro para ser feliz. A ideia é treinar esse cérebro para ser feliz.
Atividades neurais com compaixão. Aí vem aí, veja só o que eu vou falar agora. Um psicólogo, PhD, na Universidade dos Estados Unidos, ele começou a estudar a neurociência afetiva, ou a neurociência contemplativa, por conta do seu foco na ciência da meditação. Olha aí, meditação. Conduziu diversos estudos sobre os efeitos de uma técnica conhecida como meditação da atenção plena. A meditação da atenção plena é uma prática budista por discutirmos nos capítulos em seguida que vamos falar aqui nesse livro. É um método por meio do qual aprendemos a concentrar a mente em estar totalmente presente no aqui e agora. Em um estudo pioneiro, ele monitorou a atividade cerebral de 3 grupos distintos de pessoas, monges budistas tibetanos, que somavam entre 1.500 e 15.000 horas de prática de meditação da atenção plena focada em compaixão. Observa aí a hora. Pessoas que nunca meditaram e pessoas que participavam de um treino de meditação de 8 semanas. Ele e seus colegas pediam aos participantes para meditarem sobre compaixão e empatia, enquanto monitorava a atividade cerebral. Tudo monitorado. Resultados. Os resultados foram impressionantes. Primeiro, quando as pessoas que nunca tinham meditado foram convidadas a praticar uma meditação budista focada em compaixão, logo na primeira tentativa, o exercício já estimulou sem sistema límbico, rede emocional. Foi estimulado pelo sistema límbico. Segundo, quando aqueles que nunca haviam praticado a meditação aceitaram fazer o programa de 8 semanas, conforme o treinamento progredia seu cérebro, revelaram mais atividade no córtex pré-frontal esquerdo, uma área do cérebro que, em tese, será responsável por gerar emoções positivas, como compaixão, empatia e felicidade. Veja só. Terceiro, quando ele estudou a imagem cerebral dos monges durante a meditação, viu atividade significativa mais alta no córtex pré-frontal esquerdo, deixando os cientistas impressionados, a ponto de descrevê-lo como muito acima do normal. Quarto, os monges também mostraram transformação continuadas em atividades cerebrais da base, ou seja, sem meditação, indicando que a prática da meditação havia alterado a forma como seus cérebros funcionavam, mesmo quando não estavam meditando. Essas transformações ficaram mais evidentes no córtex pré-frontal esquerdo. Como essa pesquisa pode ajudar a ser feliz? O que os estudos deles demonstraram é que mesmo com uma quantidade relativamente pequena de preparação, pessoas adultas foram capazes de aprender uma técnica que treinava seus cérebros para pensar de forma diferente e se concentrar em compaixão, empatia e felicidade. Ao se treinarem para pensar de forma distinta da anterior, esses indivíduos reprogramaram seus cérebros, fortalecendo caminhos, associando a sentimentos felizes em apenas 8 semanas. Em 8 semanas, no lugar de tristeza, de raiva, foi substituído esses novos sentimentos. Os monges que tinham muito mais prática demonstraram diferenças cerebrais ainda maiores. Atividade anormalmente alta no córtex pré-frontal esquerdo sugere que eles haviam formado novos caminhos neurais ou fortalecido conexões neurais existentes na área simplesmente pensando. A meditação como técnica, o que veremos mais profundamente adiante, fez seus cérebros mudarem, não apenas em resposta ao pensamento ativo, mas de uma maneira fundamental durante o tempo.
mesmo enquanto não estavam meditando e sem pensar a respeito, meditar e pensar na felicidade faz com que seus cérebros se moldassem e se transformassem, tornando-se programado para mais felicidade. E por 24 horas por dia, esse é o poder de pensamento positivo, o que a pessoa me perguntou lá na frente, mas usando essas técnicas. Gente, eu vou ler aqui mais um pedaço para a gente partir para a discussão. Mas eu quero dizer o seguinte: o que ocorre é que hoje a ciência está usando as técnicas da meditação para reduzir danos emocionais, entre elas a ansiedade. Então é comum alguns terapeutas usar técnica budista e técnica de meditação. É comum nas grandes capitais, Nova York, São Paulo, ter salas de meditação. Durante o horário de trabalho, existem empresas que têm sala de meditação e tem consultórios que são abarrotados na hora do trabalho, do intervalo, onde as pessoas vão buscar a meditação para deixar de ser menos ansioso e para não surtar. É comum eu ouvir de pacientes dizer assim: olha, eu tenho pavor quando eu entro naquelas máquinas para fazer exame. Então, quando eu entro naquela cápsula, eu fico apavorado. E outros falarem assim: não, eu não tenho problema não, que eu faço meditação. Então, eu chamo a atenção, e agora é sério, tudo que eu falo é sério, é desse povo evangélico, que fica com medo de tudo, quando eles têm uma técnica semelhante. Então, a técnica de meditação, você pode usar também no cristianismo. Mas por que no budismo? Porque eles são mais light, leve, mais tranquilo, menos apavorado, mais confiante. E aí é que está o problema. Você pegar um caranguejo para colocar ele na linha é bem difícil, ele vai sair e aí você volta lá. Então é exatamente as pessoas que estão assim. Se as pessoas chegam mais tranquila para fazer um exame, mais tranquila para uma abordagem, essa pessoa vai ter muito mais resultado do que o outro agitado. E a gente percebe que existe sim uma agitação nesse meio cristão. Ou seja, a igreja está doente, gente. A igreja está doente. As pessoas estão doentes. Então é necessário. Eu não estou dizendo para buscar a meditação budista, mas parece que existe uma ausência de técnicas. Parece que existe um apavoramento. Ou um apavoramento ou um conformismo com o deserto. Ou seja, eu vou morrer no deserto, vou precisar mesmo morrer aqui. Então, os dois lados estão errados. Sem contar o antagonismo, né, doutor Inácio? Sem contar o antagonismo de que se morrer vai para o céu, só tem medo de morrer. Pois é. Tem que contar isso. Pois é. Inclusive, vamos lá. Vamos lá para a gente abrir o debate aí. Vamos lá. Sobre neurogênese. O que seria a neurogênese? A neurogênese, que literalmente significa nascimento de neurônios, é um processo por meio do qual os neurônios são formados e todo o cérebro é povoado por ele. Embora esse fenômeno seja mais ativo antes de você nascer, a neurociência recente mostrou que o processo continua durante toda a puberdade, adolescência e idade adulta. Praticamente até você deixar de aprender novas habilidades, a ideia de neurogênese adulta demorou a ser aceita pela comunidade da neurociência. Às vezes, derrubar uma convicção há muito estabelecida pode ser difícil. Aqui vão vários resultados de estudos pertinentes à neurogênese, ao novo nascimento. A primeira evidência de neurogênese adulta em mamífero foi apresentada em 1962. Ela expôs evidências sólidas, demonstrando que os neurônios se formavam no cérebro de ratos adultos após lesões cerebrais. Aqui quem falou ontem. Em 63, deu uma sequência a esse estudo inicial com demonstrações similares de neurogênese adulto em uma área do cérebro chamada hipocampo, que é a área central aqui da testa, onde fica o hipocampo.
Em 69, que é responsável pela aprendizagem, em 69 ele descobriu a fonte de neurônios gerados em adultos. O bulbo olfativo, uma porção do cérebro voltada à percepção de odores. Contudo, os estudos cuidadosos foram quase totalmente ignorados por grande parte da comunidade científica na época, né? No final de 80 e nos anos 90, o trabalho tornou-se o centro das atenções e foi repetido e expedido por outros pesquisadores. Ao estudar os cérebros de mamíferos e aves, esses pesquisadores demonstraram que nas espécies estudadas, a neurogênese adulta acontece em várias áreas do cérebro. E nos anos 90, a neurogênese humana foi confirmada. É assim que essas pesquisas podem ajudá-lo a ser feliz. Esses estudos, que são de grandes marcos divisórios da ciência, provaram uma variedade simples e grandiosa. Seu cérebro é capaz de criar novos neurônios. Embora a maioria dos estudos passados apontasse que novos neurônios eram criados em resposta a lesões cerebrais, como acontece aqueles que sofrem de derrame, outros mais recentes mostram que esses novos neurônios são criados em muitos animais como resposta à experiência e treino. Experiência e treino, não é necessário apenas estar doente, mas é necessário a experiência e treino. Ademais, seus neurônios podem se transformar, eles são plásticos, flexíveis e podem mudar a força das suas conexões em questão de minutos. Sim, no tempo que você levou para ler esse parágrafo, seu cérebro pode começar a mudar e se tornar mais feliz e mais saudável. Por isso que é importante a participação de pessoas em muitas atividades de aprendizagem, novas línguas, aprendizagem a ler, aprendizagem... Tivemos um probleminha com a imagem aqui, mas está de volta, terapeuta Dinásio. Pode voltar a falar, por favor. O que ocorre é que as pessoas não aprendem, não querem, as pessoas voltam para o mesmo caminho. Quando eu falo em aprendizagem, falo em tudo. Por exemplo, novas técnicas, gente que resolve aprender costura depois de velho, ou de qualquer idade, aprender bordado, aprender a pintar, aprender a cantar, buscar novos caminhos, não o mesmo caminho. Por que abrir a mesma janela todo dia? Por quê? Por que andar pela mesma rua todo dia? Por que não novas experiências? Então, se as pessoas vivem no mundo velho, é a desgraça velha. É tudo velho. Não estou falando aqui em relacionamento, não. Estou falando em atividades. Em atividades. Então, o seu cérebro, ele quer, a cada momento, experimentar, ser desafiado. Será que você está disposto a desafiar o seu cérebro? Eu estou desafiando você agora para uma nova experiência. Ok, você interage com o terapeuta Dinásio pelo 987-24-989, 987-24-989, que é o WhatsApp da Rede Cristã, ou então pela fanpage da Rede Cristã, a página, né, da Rede Cristã no Facebook, Rede Cristã Brasil, tudo junto.com. E também estamos no site redecristãbrasil.com.br. Você pode, pelo chat, o bate-papo aí do site da Rede Cristã, interagir conosco, fazendo a sua pergunta ao terapeuta Dinásio. Ok? Eu estava atendendo agora uma pessoa da Suíça. Sim. E eu estava comentando 3 fatos com ela. Então eu disse, chegou aqui no consultório uma moça que ela tinha uma vida padronizada, uma vida enforcada, uma vida na mesmice, e ela tinha perdido a audição dela aos 12 anos de idade. Ela chegou a mim aos 28 anos, depois de muito tempo, 16 anos. E a partir do momento que ela chegou aqui, ela fez uma cirurgia de implante auditivo e começou a ouvir. E a vida dela mudou completamente, não pela cirurgia,
mas pela terapia. E hoje essa moça, ela é mediadora, conciliadora da justiça. Ela faz o papel do juiz. Quando você vai para pequenas causas, é uma pessoa que atende você, que faz mediação, ela é uma das tais. Juiz arbitral. E ela não estudava, ela começou a estudar aqui, e fez direito, e passei a ser conciliadora. Então, depois que ela se descobriu. Então, eu estava falando para algumas pessoas, na Suíça e em outros locais, a minha satisfação é quando vejo alguém desabrochar, alguém andar. Eu fico feliz quando vejo um adulto andar nas suas coisas, andar na nova perspectiva. E essa pessoa me disse hoje, puxa vida, eu estou me enxergando, eu estou me vendo. Que massa. Eu já sou, em poucas sessões eu saltei, eu estou pulando, eu estava prisioneira de mim mesmo. Então, eu sei que é difícil sair da caixinha, mas a gente prova de forma científica que o cérebro, ele está desafiando você. Embora que o cérebro também se acomoda, né? O cérebro faz você um prisioneiro dele mesmo, se você permitir isso. Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp, deixa eu ver uma busca aqui. Quando a pessoa está muito atribulada, muita pressão psicológica, e diante da situação se estabiliza, qual a melhor atitude a tomar? Qual a melhor atitude a tomar numa situação dessa? Você observa o seguinte, exemplo. Vamos comparar pessoas que usam meditação. Então, toda vez que a pessoa que usa meditação e está na crise, ela vai buscar uma das técnicas, vai meditar com música, vai meditar com exercício, e ela sai da crise. E há uma redução de danos. E enquanto outras pessoas vão se debater com o problema. Então, quando as pessoas se debatem com aquele problema, enfrentam aquele problema de forma inadequada, aquela pessoa vai sentir no corpo todos os sintomas, dor de cabeça, enxaqueca, confusões de movimentos, enquanto que aquela outra pessoa que buscou uma técnica, uma saída, não terá, vai estar completamente com o coração, com a frequência cardíaca estabilizada, com a questão pulmonar também estabilizada, com a questão da energia, né? Que muita gente não acredita. A distribuição da energia está tudo ok, enquanto o outro está desorganizado com sua energia corporal e com as frequências do corpo. Ok. Lembrando ao pessoal que tem aí na tela do Facebook e do site o endereço do Terapeuta Dinásio no Instagram, Terapia Diária, o Instagram, e no YouTube, Terapeuta Dinásio Silva. E o telefone da Academia do Cérebro para sua consulta presencial online, 98217-8817. E o site, Academia do Cérebro, tudo junto, PE. Academia do Cérebro, PE, tudo junto, ok? Tem um áudio aqui, mas eu prefiro ouvi-lo antes de colocá-lo no ar do Dinásio, se eu tiver algo para ir acrescentando, para que eu possa ouvir esse áudio antes de saber se ele é pertinente aqui ao assunto, ok? Ok. Aqui tem, em relação a isso, em relação a essas pesquisas que foram realizadas, né? Aqui fala do resultado dessas pesquisas e dessas coisas que nós estamos analisando. Então, dados de análise anatômico, comportamentais e psicológicas do início do século XX, em uma única explicação, quando o neurônio A está próximo de um neurônio B, o neurônio A é repetidamente estimulado de modo a excitar o neurônio B. Alguma transformação metabólica acontece e aumenta a probabilidade de um neurônio A e não os outros. Estimular o neurônio B, em outras palavras, esses dois neurônios se tornam mais ligados do que a outro à sua volta. Essa conexão toma mais espaço neural do que tomava antes. Isso eu falei, essa questão dos espaços, eu falei antes. Como essa pesquisa pode ajudá-la a ser feliz?
Então, o trabalho desse pesquisador contribui com informações fundamentais para a neurociência e muito tenha sido postulado em 49. Ela foi sustentada depois disso por mais de 60 anos de pesquisa e incontáveis experiências. A teoria deixa claro que a associação constante entre neurônio torna tais associações mais fortes. Por exemplo, se você adotar essa em sua rotina, a concentração de ressentimentos, arrependimentos e demais emoções negativas, os neurônios envolvidos nessa atividade mental específica vão trabalhar no mesmo tempo e automaticamente vão permanecer juntos. Esse processo vai criar mais uma estrutura neural que fará com que você se sinta descontente, raivoso ou triste. Por outro lado, se você se concentrar regularmente nos sentimentos e sensações positivas, como bondade, compaixão, empatia e paciência, à sua volta e dentro de você, os neurônios envolvidos nesses pensamentos trabalharão juntos e ganharão espaço, criando mais esperança, confiança e felicidade no cérebro e em você. E esses sentimentos vão ocupar espaço dos caminhos negativos, ou seja, quem começa a praticar e exercer alguma atividade e ocupar as suas conversas, o dia a dia, com coisas felizes e positivas, as questões negativas vão embora, né? Porque não vai ter espaço, né? Não terá espaço. Isso é igual a algo concreto, né? Não vai ter espaço. Imaginação é realidade? Em um interessante estudo conduzido em 2002, doutora Nakia, da Faculdade de Ohio, concluiu uma pesquisa que as pessoas puderam sentir alegria ou tristeza simplesmente imaginando. Essas emoções e os tipos de movimentos que surgem com riso ou choro, a doutora descobriu que as mulheres conseguiam sentir alegria e tristeza simplesmente imaginando. Simplesmente imaginando. Os atos físicos de rir e chorar, ademais de reportou, imaginar-se rindo foi eficaz para reduzir o estresse e o choro imaginário reduziu a felicidade. Então, gente, já estamos já quase no final do programa, eu quero aqui deixar esse legado hoje para que você possa anotando e a gente, até no final desse estudo, a gente possa fazer uma pesquisa simulada. Quem acompanhou, quem fez, quem não fez, né? Se está sentindo melhor. É uma coisa interessante, né? É uma coisa que a gente pode discutir aqui. Pastor Mário. Eu acho que ele está ouvindo o vídeo ainda. Então, vamos lá ainda. Resultados. Sim, pode falar. Nós estamos com mais 7 minutos ainda para o programa. E voltou aqui a questão, a pessoa dizendo, olha aí, o budismo num argumento científico. Sim. A pessoa só fez esse apontamento aí. Não, mas tá certo. Não, tá certo. O que eu estou dizendo é que não é argumento científico. O que acontece é que o budismo é questão filosófica. É questão filosófica. Como o budismo é milenar, a ciência ela é mais moderna, mais contemporânea. Então ela foi investigar. Enquanto o budismo mostra uma certeza, a ciência mostra a investigação. Eu estou fazendo essa diferença aqui. Entendeu? Ok. Pode ficar à vontade aí. Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Então, resultados. No estudo, 20 mulheres foram treinadas para realizar as tarefas de rir e chorar imaginariamente durante 3 dias, antes de uma ressonância magnética, ou de imagem, né? Elas imaginavam os movimentos físicos associados com rir e chorar e avaliavam suas emoções em uma escala de 1 a 9, antes e depois do exame. Emoções de felicidade e tristeza, não geradas por pensamentos, também foram induzidas com o
uso de uma seleção personalizada de música. Eu tenho usado muito música aqui. A atividade cerebral, durante as duas tarefas, quaisquer que fosse, imagina-se rindo ou chorando, demonstrou envolvimento na área do cérebro, tipicamente associado com a geração de emoções e a área que controla movimentos. Ouvir seleções de músicas felizes e tristes selecionadas também produziu atividade cerebral associada à emoção e processamento de música. Por isso que eu tenho dito aqui que é importante selecionar tudo aquilo que a gente escuta, seja música ou falas, ou palestras, etc, etc. Tem muita gente ouvindo muita porcaria e qual o resultado de porcaria? Tem muita gente indo por caminho errado e a volta é meio complicada, porque se torna cair num laço, né? Vamos falar, Bíblia, no laço do passarinho. Então, é exatamente isso que eu quero trazer hoje, a gente está no final do programa, e se alguém tiver uma pergunta, o próprio interlocutor, para que a gente possa concluir. Okay. E na segunda-feira voltar com esse tema ainda. Esse tema vai até, sexta. Eu acho que o mês inteiro. Ainda temos amanhã ainda é sexta. Amanhã é sexta, porque eu estou acelerado. Eu estou pensando que amanhã já é. Então, temos amanhã e segunda-feira vamos continuar com esse mesmo tema, né? Uhum. Esse mesmo tema que é interessante. Interessantíssimo. Muita gente talvez não fale, mas está ouvindo e vai ver depois, vai rever, vai ter sua opinião, aí vai ter a confusão do budismo, do cristianismo, o que é melhor, o que não é, para relaxamento, quais técnicas, orar, eu me alivio, o culto me alivia, sei lá. Ainda não estou aqui levando nada isso como uma verdade absoluta. Porque tem pessoas que têm felicidade independente de crença, né? A felicidade não depende de crença, né? Não depende de crença, não. Tem muita gente que no cristianismo é infeliz. Muita gente fala do cristianismo, até ateu feliz, né? A felicidade não depende de crença, né? Não. Se constrói a partir dessa relação consigo mesmo, né? Sim. Essa descoberta, essa questão em que você coloca os seus valores. Não é, Pedaço? Sim. Também isso vai depender da criação da pessoa, né? Essa questão de como é que eu coloco meus valores começa lá no seu tamanho, né? No abandono, no acolhimento, começa lá atrás. Bom, por hoje... Aquela pergunta que o internauta aqui fez no WhatsApp. Deixa eu voltar aqui a pergunta dele, porque o senhor tocou no assunto aí. Era para eu ter escrito uma dúvida minha e não fiz. A resposta que o senhor deu ao rapaz que perguntou aqui qual atitude tomar diante da tribulação, da pressão psicológica. O senhor fez uma fala que me fez elaborar a seguinte pergunta. A reação diante dessa situação vai depender exatamente desse outro elemento que o senhor falou aí, a construção lá atrás. Sim, é igual, cara. A construção egóica da pessoa. A facilidade ou não, sempre desaba, né? A estrutura egóica dessa pessoa vai depender muito de como, que tipo de remédio eu vou, que tipo de escoramento, né? Escoramento eu vou colocar. Independente. Que tipo de escoramento? Vou escorar com o quê? Das experiências, né? Da maturidade ou não da pessoa. Independente do conhecimento. Dependendo do conhecimento. Independente do conhecimento que a pessoa tiver. Independente do conhecimento. A estrutura egóica é afetiva, né? Afetiva. Ela é afetiva. Ela não é racional. Porque, por exemplo, vamos lá, falando aí do terapeuta Edinásio, diante de uma tribulação, diante de uma pressão psicológica, o senhor vai reagir de acordo com o conhecimento que o senhor tem ou a primeira reação vai ser, porque o senhor tem muito conhecimento, o senhor tem conhecimento de história, o senhor tem conhecimento de administração, tem conhecimento de teologia, tem conhecimento jurídico, o senhor tem conhecimento agora neurocientista, enfim, a reação vai partir desse seu conhecimento ou inconscientemente da sua estrutura egóica? O conhecimento ajuda, mas não resolve. Eu tenho uma pessoa, me disse o seguinte: olha, aqui na empresa tem um cara que é crânio, ele passa de tudo vestibular, agora ele não convive com ninguém. Ele é doido, não convive com ninguém, ele não produz,
é improdutivo, ele é cândido, é improdutivo, ele é um desastre emocionalmente. Então, o que aconteceu comigo, particularmente? Eu tive que nascer de novo. Eu tinha conhecimento. Eu tenho um amigo que ele tem vários doutorados, e ele falou para mim o seguinte: ele disse, eu estou brigando comigo para ser manso. Estou brigando para ser manso. A grande questão é o olhar da pessoa sobre a pessoa. As pessoas não querem se enxergar, as pessoas preferem enxergar o outro. Realmente é um conflito, né? É um conflito. Okay. Não é um conflito não. É a falta de perspectiva mesmo. É o aprisionamento, é a cegueira. As pessoas estão cegas. Mas quando ele fala dessa briga dele com ele mesmo... Ele sim. Estou falando dele sim, mas das pessoas. Dele está certo. É um conflito com ele mesmo. Porque ele enxergou. Ele se enxergou. Ele está tomando a posição, porque ele enxergou. Não está gostando de quem viu. Ele não está gostando. Não, ele não gostou de quem viu. Ele não gostou do que viu. Eu cheguei ao ponto, eu, Edinásio, eu fiz uma pesquisa de mim mesmo. Uma pesquisa com as pessoas sobre mim. Mandei fazer uma pesquisa sobre mim, para saber quem eu era. Para mudar os pontos negativos que eu tinha com o resultado da pesquisa. Reação? Hã? Reação? Não entendi. Qual a sua reação? Fiquei desapontado comigo mesmo. Não sabia que eu era daquele jeito, tão feio. Não, por fora sem. E aí comecei a mudar. Por dentro. Ainda bem que você não escutou a brincadeira. Mas comecei a mudar mesmo. Por dentro. Por fora eu retoco, né? Eu digo por dentro. O senhor achou essa pessoa feia por dentro, foi? Sim. Intolerante, intransigente, não sociável. A pesquisa apontou isso. E eu tive que tomar. Tanto é que quando eu fiz. Pesquisa se faz no lugar, né? Ninguém faz pesquisa no universo. No universo. Então, no lugar, quando eu morava, eu fiz a pesquisa. Eu mandei fazer a pesquisa. O resultado foi daninho. Então, e o que mudou? Mudou que no outro ano eu fiz aniversário. E fizeram 3 aniversários para mim. A comunidade fez 3 aniversários para mim. Eu mudei ou não mudei? Mudou. A comunidade fez 3 aniversários para mim. Nunca fizeram 1, fizeram 3. Muita coragem, né? Muita coragem. Porque tem pessoas que não estão preparadas para essa avaliação que fazem dela, né? Tem gente que... Mas ninguém está, não. Ninguém está. Ninguém está preparado. É questão de mudança, de tomar atitudes. Chegou o final, gente. Vamos lá. Ok, Tedinásio, valeu. Amanhã estamos de volta. Amanhã é sexta-feira, né? Mas ainda estamos... Me colocaram no divã hoje. Pastor lá me colocou no divã. Eu aqui e você aí, no divã. Tchau, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Aí na tela, o telefone da Academia do Cérebro, 98217-8817. No YouTube, Terapeuta Edinásio Silva. E no Instagram, Terapia Diária, vai lá. Tem 3 mensagens hoje para você ler, refletir e tomar uma atitude diante do que você lê. Além do que esperamos, você tenha uma atitude diante de tudo que você tem escutado aqui no programa dele, Terapeuta Edinásio Silva. Lembrando que o programa é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, aqui pela Rede Cristã Brasil, em cadeia com a Nova FM em Goiânia, a 98,5. Estamos encerrando agora a nossa transmissão em cadeia também com a Rádio Casa de Oração, a 96,3. Pastor Walter Matos, para quem manda um abraço. O programa do Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, volta amanhã, nesse mesmo horário, ao vivo, das 12 às 13 horas. Fique agora com a programação musical da Rede Cristã Brasil. Como diz o nosso locutor oficial, está na cristã, está na bênção.